Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas, começa mais um Bloco Saúde do Homem e o primeiro programa de abril, falando do Abril Lilás, com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Professor, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, Joaquim. Tudo de bom aí para a audiência. Um abraço. Legal. Professor, o que é o Abril Lilás? Agora começaram todas essas campanhas com cores, né, para que a gente lembre de algumas doenças, né? O clássico na urologia era o Novembro Azul. Agora a gente tem algumas outras doenças, né, que são lembradas, e no mês de abril a gente lembra do câncer de testículo, né? Abril Lilás é para lembrar do câncer de testículo, que dos cânceres na urologia é o mais raro de todos. Se você comparar com outros órgãos, é um dos mais raros, tá? É uma doença que acomete principalmente, ela tem dois picos de faixa etária, mas a característica principal, a faixa etária principal é em adultos jovens, tá? Você tem um pequeno pico na infância, um pico maior em adultos jovens e um outro pico pequeno já a partir dos 60 anos, que são tipos específicos de tumor no testículo. Mas o típico mesmo é essa faixa dos 15 aos 35 anos, que são jovens, adultos jovens, que vão desenvolver um aumento no escroto, onde o indivíduo vai palpar ali os testículos, ele sente o endurecimento. Isso é o quadro clássico, é um aumento indolor dentro do conteúdo escrotal. O indivíduo não sabe o que é aquilo. E duro, endurecido. Então, isso chama atenção nessa faixa etária para câncer de testículo. Obviamente que existem outras apresentações clínicas, apresentação clínica associado com associação de infecção. Então, quando tem inflamação testicular, infecção vem com dor. Então, o que chama mais atenção é o aumento do testículo. Tá? Então, normalmente é sem dor, mas pode eventualmente estar associado à dor nessa faixa etária que a gente está falando aí. Então, isso é um sinal de alerta que deve levar esses indivíduos para o consultório médico para fazer uma avaliação do urologista. Quando você fala assim que ele é raro, significa que a incidência não é tão grande, apesar de ser problemática e tem que se tratar, é isso? Isso. Quando a gente está falando de incidência de câncer de próstata, por exemplo, a gente fala que acima dos 50 homens, 1 para cada 6 homens nos Estados Unidos vão ter câncer de próstata. Então, uma incidência epidêmica, né? Sim. Acima de 10%. Quando você fala em câncer de testículo, você está falando de 1 para 1.000 indivíduos. Então, é uma coisa muito mais rara, mas para você ter uma ideia, coincidência, semana passada eu vi 4 casos de câncer de testículo. 4 casos de câncer. Um já era tratado, um paciente mais jovem que a gente fez o tratamento há muitos anos. Ele tinha a gente chama de microlitíase testicular, quando existem vários pontinhos calcificados dentro do testículo. Isso confere um risco aumentado de câncer de testículo. Então, a gente removeu o tumor que normalmente vem é um tumor germinativo, da célula germinativa do testículo, que é o seminoma, e no outro testículo tem as microcalcificações. Então, a gente vai acompanhar esse indivíduo o resto da vida. Certo. Tá? A pessoa tomando banho, por exemplo, ela se tocando, ela pegando no testículo, ela consegue perceber que ele está aumentado, a diferença? Então, isso é exatamente a grande dica que a gente dá para os jovens. Sempre está fazendo a palpação dos testículos. Se perceber algum endurecimento, algum aumento do volume, procurar um médico. Certo. Então, o que você está falando é uma coisa super legal, que é o autoexame, né? Dos meninos, já em fase de adolescência, a gente consegue ensinar eles a palpar. Enquanto a mãe está dando banho, cuida, pode fazer esse exame, mas normalmente já quando são adolescentes eles não gostam mais dessa abordagem. Normalmente eles querem estar sozinhos. Aí tem que orientar que além, né, tem que palpar o testículo, tem que abrir o pênis e lavar
o pênis e fazer a higiene por causa da fimose, por causa do câncer de pênis. Então, são orientações simples que os pais podem dar, né? O pediatra na fase de infância, depois os pais podem ensinar o adolescente e qualquer alteração procurar o médico. Tá? Quem faz autoexame está comprovado, detecta a doença muito mais precocemente. Correto. E descobrindo em tempo a possibilidade de sucesso no tratamento é muito grande, não? Sim, se você pegar em fase... Na verdade, o câncer de testículo ele tem uma característica curiosa. Ele é um tumor que prolifera muito rápido, cresce muito rápido, mas, ao mesmo tempo, responde muito bem à radioquimioterapia. O seminoma responde muito bem à radioquimioterapia e os não seminomatosos, que são um outro tipo mais frequente, respondem muito bem à químio. De maneira que a gente tem aí mais de 90% dos indivíduos são curados, mesmo com doença mais avançada. Pode estar com metástase abdominal, retroperitoneal, que é o local mais comum, pode ter metástase pulmonar, cerebral, aquele ciclista famoso francês que ganhou a Tour de France várias vezes, tinha uma doença com metástases cerebrais e ele conseguiu competir depois do tratamento para o câncer de testículo. Então, é uma doença, apesar de agressiva, crescimento rápido, a gente cura a maior parte dos pacientes, mesmo em fase avançada. Sem E quando cirurgia. você faz a cirurgia, tira o testículo para fazer o diagnóstico, É. para ter uma biópsia, para poder fazer o diagnóstico, é o primeiro passo do tratamento, e depois você segue ou com radiação, ou com quimioterapia, ou com uma cirurgia retroperitoneal para retirada dos linfonodos. Em algumas situações, a gente lança a mão dessa cirurgia, que era uma cirurgia que a gente fazia por via aberta, com uma grande incisão abdominal, desde o chifoide, né, desde cima do tórax até lá perto do pênis, então, o abdômen inteiro. E hoje a gente consegue fazer por laparoscopia ou por robótica com a mesma qualidade. Não dá para Tá? tirar Então, só a lesão e preservar o testículo. Ele não. você consegue preservar? Essa é uma pergunta muito boa. Todos os cânceres hoje estão nessa tendência de preservação de órgão. Praticamente todos eles. No testículo, a gente consegue fazer essa preservação de órgão quando o nódulo é menor que 2 centímetros. O ideal é menor que 1 centímetro. E tem uma explicação para esse 1 centímetro, que abaixo de 1 centímetro, 30% são nódulos benignos. Acima de 2 centímetros, quase todos são malignos. Então, é aceito que até 2 centímetros você só retire o nódulo e mantenha o restante do órgão in loco. Tá? Então, é uma conduta mais recente, de alguns anos para cá, vem se firmando como um padrão a cirurgia preservadora de testículo com nódulos pequenos no testículo. Legal. Tá? E mesmo que se precise retirar completamente um dos testículos, com o outro, o homem ele mantém a capacidade reprodutora, é isso? Você sabe que essa é uma ótima pergunta também. Como a doença é normalmente do epitélio germinativo do testículo, o outro testículo pode ter alguma alteração na função. Então, é importante que a gente faça o espermograma antes do tratamento, antes de qualquer tratamento. Todos os tratamentos podem afetar a fertilidade, cirurgia, radiação ou quimioterapia, mas na grande maioria das vezes aquele padrão anterior de sêmen volta. Então, a tua pergunta é parcialmente certa, a resposta é parcialmente certa, numa boa proporção de pacientes existe a recuperação funcional. O problema é naqueles que não têm a recuperação funcional. E é um indivíduo jovem, ainda muitas vezes sem a prole constituída. Então, todos os casos de câncer de testículo, quando a gente vai operar, antes de operar, a gente indica que congele o sêmen, que faça o espermograma e que congele o sêmen até que o tratamento seja definitivo. E aí a gente repete o espermograma. O espermograma está normal, aquele sêmen guardado pode ser desprezado. O espermograma está alterado,
deixa guardado no banco de sêmen, tenta a reprodução normal, muitas vezes vem mesmo com o espermograma alterado, e se não vier, já tem o material para fazer a reprodução assistida, já está guardado. Tá? Isso é extremamente importante, porque como esses indivíduos curam, na grande maioria das vezes, depois ele vem com essa demanda. Né? Se casam, têm uma vida normal e vem realmente com essa demanda de querer procriar, de ter filhos. E aí a gente não pediu para guardar, antigamente não se fazia isso, e o indivíduo às vezes ficou sequelado pelo tratamento, pela cirurgia, por uma série de problemas, quimioterapia, rádio, e aí não consegue ter fertilização normal, tem que partir para uma fertilização assistida com um sêmen bem pior, muitas vezes já mexido, né, tratado, e aí a chance de sucesso é menor. Então a gente pede para guardar o sêmen no banco de sêmen antes da cirurgia. Legal. Bom, professor, então, nesse Abril Lilás, o recado importante é de conscientização de as pessoas, aí, independentemente da idade, fazerem esse autoteste e qualquer desconfiança tem que procurar um especialista, procurar um urologista, porque é ele quem vai decidir qual é o melhor tratamento. É isso? Exatamente. Aí eles vêm ao médico e a gente faz a palpação, já consegue diferenciar uma coisa da outra, e para complementação a gente faz ultrassonografia e os marcadores tumorais no sangue, que a gente tem alfa-fetoproteína, DHL e beta-HCG. Esses tumores costumam produzir esses marcadores. Alguns desses tumores produzem marcadores. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial e indicar o tratamento. Muitas vezes o que é palpado ali é um cisto no epidídimo e não é um tumor no testículo. Muitas vezes é um nódulo testicular e você confirma através dos exames e aí vai para o tratamento na retirada do testículo ou, se possível, preservação com retirada do tumor. Tá? Então, é extremamente importante esse recado, é uma doença que você tem uma curabilidade elevada, em estágios iniciais, obviamente, que é 100%, a gente fala 90%, ou em alguns tumores 80%, porque pega às vezes avançado já. Então, alguns casos, infelizmente, a gente não cura quando está avançado. Então, essa mensagem da prevenção aí, do autoexame é extremamente importante, né? De procurar o especialista qualquer que seja a dúvida, eu acho que vale muito a pena. Com certeza. Professor, se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Eu acho que é isso, né, Joaquim? Sempre estar de olho na prevenção, estar de olho na saúde, uma coisa tão simples que é fazer um autoexame, né? Não custa nada orientar os pais para que possam ensinar seus filhos a cuidar da higiene do pênis, cuidar da higiene do testículo, né? Palpar o testículo, ver se está tudo em ordem, e qualquer alteração, procurar o urologista. Sem dúvida nenhuma. Professor, muito obrigado. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. Até lá. Até mais, um abraço. Até logo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, falou com você.